Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu, professora Joselma, estou aqui para mais uma aula de matemática com vocês. Uma aula que vamos precisar da participação de vocês. Então, peguem seu estojo, o seu material, fiquem num lugar confortável, peguem as atividades enviadas da escola, fiquem num lugarzinho aí que você se sinta bem para nós iniciarmos a nossa aula de hoje. Para isso, nós vamos ler o objetivo da aula de hoje. Leia junto com a professora. Se não conseguir ler, não tem problema. Vai prestando bastante atenção, assim você já vai reconhecendo as letras, as sílabas e as palavras. Objetivos: reconhecer as figuras planas em diferentes disposições e nas faces dos sólidos geométricos. Observar, reconhecer e nomear figuras geométricas planas, tais como círculo, quadrado, retângulo e triângulo. E para iniciar a nossa aula de hoje, eu quero que vocês observem bem essas figuras. Observem bem, olhem lá. Vão observando porque nós vamos precisar da memória de vocês para o jogo da memória. Vejam lá, nós vamos fazer um jogo e vamos utilizar essas figuras. Então, olhem lá, jogo da memória. Vocês já sabem como que funciona um jogo da memória, não é mesmo? Porque nós já jogamos aqui, inclusive. Tá? O que vocês vão fazer aí em casa? Vocês vão falar ali qual que vocês querem que eu abra, eu vou abrindo. Aí vamos ver se a gente vai acertando, vai errando. Eu vou ouvindo aí as ideias de vocês aí de casa e vou abrindo aqui o jogo da memória. Você pode também colocar lá o seu dedinho na tela para ver se você acerta. Vai escolhendo aí. Vocês já viram que nós temos 4 figuras que nós precisamos da nossa memória para ver aonde que eles estão localizados aqui. Combinado? Então vamos começar? Vamos ver aí, parece que eu estou ouvindo aí de casa que eu quero o primeiro. O primeiro lá, vamos abrir o primeiro então? Olha lá, observem bem essa forma. Aonde será que ela está? Vamos lá, criançada, avisem aí, no último aqui de baixo? Tá, então vamos lá, no último de baixo. E não deu certo. Não deu certo, então vamos partir para outro. Então agora eu vou escolher o terceiro ali de baixo. Vamos ver se vai dar certo. Ah, deu certo! Olha que beleza! Então agora, qual que vocês escolhem? Ah, o último aqui de cima! O último de cima. Ah, essa forma eu acho que... Aonde, criançada? Qual que vocês escolhem? O segundo ali de baixo? Então vamos lá, no segundo de baixo. E parabéns! E agora, vamos para onde? Para o segundo de cima? É isso que eu ouvi? Ah, então tá, vou na ideia de vocês. E essa forma aí? Aonde será que ela está? Eu acho que está... Aonde? No último de baixo. No último de baixo será? Olha lá! E agora ficou muito fácil, né? Então vamos lá. O terceiro ali de cima... E o primeiro lá de baixo. Assim, olha lá, fizemos o nosso jogo da memória com formas. Parabéns pela sua participação. Que bacana! Olha só, fizemos um jogo da memória utilizando algumas formas, né? Que já são conhecidas nossas. Parabéns pelo jogo! E agora essas formas ali que a gente viu no jogo, será que a gente consegue identificá-las nesse cenário escolar aqui que nós estamos vendo? Lembram das figuras lá, das formas que nós vimos no jogo da memória? Agora observem bem o que nós estamos vendo na tela. É um ambiente escolar.
Nós temos ali quadro, a escrivaninha, nós temos relógio, painéis, temos janelas, cadeiras. Observem bem, será que nós conseguimos localizar algumas dessas formas que nós vimos no jogo da memória? Põe seu dedinho lá na tela. Mostra lá, pessoal, vamos, participe da aula. Vamos lá. Conseguiram achar? Eu já achei aqui. Olha lá o relógio. Você também achou aí em casa? Olha lá. Não é semelhante com uma das formas que nós brincamos? Acho que é. Que mais que nós temos? O quadro de giz. Olha lá o quadro de giz. Será que tem mais coisas? Tem, né? Você já localizou? Mostra lá. Olha lá a mesa, lá a carteira. Olha, será que tem mais? Tem, olha a janela. E tem mais coisas também. Mas aí nesse cenário, olha, já pudemos localizar 4 figuras semelhantes ao jogo da memória. Agora nós vamos ver um outro cenário, também um cenário escolar. Já com um número reduzido de carteiras, observem, que nós estamos vivendo um momento diferente também no ambiente escolar. Agora vamos lá, observem novamente, será que nós podemos reconhecer as formas que nós vimos no jogo da memória? Aqui, vejam lá, o que será que nós temos? O que será? Vamos lá? Temos lá um relógio. Você já tinha achado, né? Muito bem. O que mais que nós temos? O quadro de giz. Que mais? Olhem lá os quadrinhos lá que enfeitam a parede. Temos também ali um móvel. Olhe lá. Ou aquele móvel ali que é com gavetinhas. O armário ali. Temos ali a cadeira, ali o quadrado ali da cadeira. Viram só? E tem mais outras também, que eu tenho certeza que você já localizou também. E agora, pessoal, olhem lá, temos lá um triângulo que a professora nem tinha visto. Viram aquela forma ali no cantinho do quadro de giz? Bacana, né? Muito bem. E agora, aqui também temos um outro ambiente. Agora eu quero que você aí em casa localize essas formas falando, participe da aula. É importante você responder oralmente aí em casa, porque assim você organiza melhor o seu pensamento. Quando a gente fala, a gente organiza melhor o pensamento. Então vai falando em voz alta aí. A professora está aqui, você está aí, mas a gente está unidos com um objetivo único, que é o de aprender sempre mais. Então, vai lá, vai observando, vai falando em voz alta, vai mostrando para o pessoal aí que está aí em casa que você achou essas formas, ou mostra com o dedinho lá na telinha, tá? Também é uma forma de você participar. Então, observem lá. E agora aqui, a professora não fez marcações, agora é a sua vez da participação da aula. Então, o que nós temos ali? Observem lá o brinquedinho ali no tapete. Tá? Estão vendo as rodinhas do brinquedo? Olhem lá a forma dele. Olhem lá o móvel que está lá, aquela prateleira, lá aquele armário aberto que está ali. Será que nós não estamos vendo uma forma lá que lembra um cubo, igual nós já aprendemos numa outra aula? E o quadro? Olhem lá a janela. Estão observando? Olhem a bola, olhem as caixas, vejam como nós estamos cercados de formas. O mundo está cercado de formas, aqui nós temos um exemplo, mas o mundo lá fora, a natureza, a nossa casa, deem uma olhada aí no cenário que vocês estão. Nós estamos cercados de formas. Estão vendo só? Olhem lá quanta coisa bacana que nós temos para observar no nosso mundo. E agora a professora vai mostrar para vocês
aqui na bancada umas formas que nós já trabalhamos aqui. Vocês lembram dessa aula que a professora trabalhou aqui? Olhem lá, aqui nós temos 4 objetos com formas, conforme a professora já falou para vocês, nós estamos cercados de formas por toda parte. Você lembra como que é o nome dessa forma aqui? É um cilindro, muito bem. E aqui? Aqui nós temos um paralelepípedo, ou também nós podemos chamá-lo de bloco retangular. Temos aqui uma pirâmide, observem bem a forma dela, né? Esses objetos, a gente diz que ele é tridimensional. E nós temos aqui um cubo. Muito bem, crianças, lembraram? Parabéns! Mas olha só, a professora carimbou aqui essas formas que nós vimos aqui. Agora eu desafio vocês a descobrirem o contorno dessas formas. Qual que será? Vejam bem aqui, ó. Olhem aqui, a professora vai pôr aqui para vocês descobrirem qual que é. Eu fiz um carimbo, eu contornei. E agora, qual que vai dar certo aqui? Qual contorno pertence a cada figura? Vamos começar aqui? Olhem aqui. Aqui eu tenho um bloco retangular. Veja, é um bloco retangular, uma figura tridimensional. Mas aqui no cartaz, a professora colocou só o carimbo dele. Eu carimbei a marca dele, o contorno dele. Qual será que corresponde ao bloco retangular? Ó, vamos ver? Não deu certo. Aqui também não, visualmente. Assim, eu já posso até dizer qual que é. Qual que é? Olha aqui, ó. Carimbei. Deixei a marca, o contorno da figura. E agora aqui, ó. Esse daqui, ó, a pirâmide, a professora fez este carimbo aqui. Qual será que vai dar certo aqui? Vamos ver o carimbo, ó. Carimbei, muito bem. Olha só, o contorno formou uma outra figura geométrica. Olhem lá, aqui é um cilindro, mas a professora também fez um carimbo. Aonde será? Olha só, carimbei aqui. Olha o contorno que ficou. Estão vendo? Formou uma outra figura geométrica. E olhem aqui, ó. Nós temos aqui um cubo. Olhem aqui, uma figura tridimensional. Mas aqui a professora também carimbou. Olha lá, tirei o contorno das figuras e deu tudo certo. Olha lá o contorno, olhem aqui, esse aqui eu carimbei esse contorno e esse daqui, essa forma aqui, ó. Aí nós temos aqui 4 figuras geométricas. E falando em figuras geométricas, nós estamos aqui, como nós já vimos lá no nosso objetivo da aula de hoje, a professora vai propor um jogo para vocês. Vai ser um jogo bem bacana e que você vai participar. Então, rapidamente já pegue uma folha ou pegue seu caderno para você participar dessa aula. Vai ser um jogo bem bacana. A professora vai fazer aqui e você vai fazer aí em casa. A professora vai jogar, eu vou jogar aqui 2 vezes e depois eu vou jogar uma vez para você fazer aí na sua casa. Então, observem aqui, a professora tem um dado, nós temos aqui forma humana, quer dizer, uma forma de uma pessoa. Veículo,
casa, tá? Olha lá, veículo, forma humana e casa. Nesse outro dado aqui, nós temos alguns contornos. Então, observem lá, essa forma geométrica, né, que apareceu até ali no carimbo da professora. Estão observando bem? Nós temos essa outra forma que também apareceu ali e apareceu também no jogo da memória, então você está bem lembrado, tá? E nós temos essa outra forma aqui, que também apareceu no jogo da memória e apareceu também ali no contorno, né? Então, nós temos 3 formas geométricas diferentes aqui nesse dado. Então, o que é o jogo, pessoal? Será que vocês já adivinharam? Ah, mas é muito legal. Sabe o que vai acontecer? Eu vou jogar esse dado escrito, veículo, casa e forma humana primeiro. Aí, vamos fazer aqui só um exemplozinho, ó. Joguei, caiu, casa. Aí, eu vou jogar esse outro dado aqui novamente, olha lá. Caiu essa forma. Já sabem o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um desenho de uma casa usando somente essa figura aqui. Se for lá jogar esse dado e caiu aqui veículo, eu vou ter que fazer um veículo usando só essa forma aqui. E eu sei que vocês são bem bons no desenho, vão fazer desenhos lindos. Então, ó, nós temos 3 formas diferentes aqui e 3 formas que nós vamos usar para desenhar. Combinado? Vamos lá, então? Vamos ver como que a professora vai se sair no seu desenho, tá? Vamos lá? Olha lá, caiu essa forma aqui para a professora. Agora, vamos ver o que a professora vai ter que desenhar com essa forma aqui. Vamos lá? 1, 2, 3 e... já! Uma casa! Então, a professora vai desenhar uma casa usando essa figura. Ó, uma casa usando essa figura aqui. Vamos ver lá como que vai ficar a casa da professora. Então, nós vamos usar aqui, daí aqui. Vamos ver como que vai ficar a casa da professora. Vamos fazer a janela. Outra janela. Olha, eu estou usando agora a mesma forma, só que ela está menor. Vamos fazer uma porta. Olha lá! E agora um telhado. Nós vamos ter que fazer um telhado menorzinho aqui, porque eu preciso usar a mesma forma. Eu não posso usar outra forma para fazer. Olha lá. Olha lá a casa da professora, tá? Agora vai ser a sua vez de fazer o desenho, tá? Acho que vou jogar mais uma vez. Vou jogar mais uma vez, então. Vamos lá, então. Ó, vou jogar o dado. Opa, olha lá. Caiu uma forma diferente agora. E vou jogar mais uma vez. Forma humana. E agora? Como será que eu vou fazer essa forma humana? Vamos lá. Já estou pensando aqui como que eu vou fazer essa forma humana. Então, vamos lá. Eu vou ter que usar essa forma ali. Só quero ver. Como será que vai sair essa forma humana? Então, vou fazer os olhinhos. Olhem lá. Vamos fazer um narizinho. E uma boquinha. Ah, mas tá muito simplesinho, né? Quem sabe eu fazendo umas perninhas. Olhem lá como que ficou.
Será que ficou bom? Acho que ficou, né? Ficou bom, sim. Olhem lá, agora a professora vai jogar para você. Então, agora, nesse momento, você vai pegar uma folha ou você vai pegar o seu caderno, tá? Vai pegar lá o seu estojo. Eu vou fazer um joguinho para vocês, tá? Combinado? Então, vamos lá. Para isso, vocês vão ter uns minutinhos, mas, ó, pegaram lá o material já? Então, vamos lá. Olhem lá. Observem bem a forma que vocês têm que fazer esse jogo lá, tá? Então, nós temos essa forma aqui para vocês fazerem, ó, essa daqui. Agora, a professora vai jogar o dado para ver o que vocês vão fazer o desenho. Ah, forma humana! Mas não vale fazer igual da professora, tá? Usem a criatividade de vocês para vocês fazerem essa atividade de agora. Então, essa forma na forma humana, tá? Bom desenho para vocês. Para isso, vocês têm 3 minutinhos. E aí, pessoal, como que ficou o desenho de vocês? Eu imagino que vocês usaram a criatividade e fizeram um desenho maravilhoso com essa forma. E agora nós vamos para mais uma atividade. E a atividade de hoje vai ser com uma leitura, pessoal. Vamos lá. Veja se você consegue ler junto com a professora. É um texto poético, uma poesia da autora Isabel Cristina de Oliveira.
as formas geométricas. Eu tenho 4 lados de medidas iguais. De retas sou formado, sou o mesmo demais. Você já descobriu qual que é de todas essas atividades que nós fizemos hoje? Nós já vimos várias formas. Você já descobriu qual que tem os 4 lados iguais? Eu tenho 4 lados de medidas iguais. De retas sou formado, eu sou o mesmo demais. Eu sou quem? O quadrado. Agora vejam lá, mais uma estrofe. Tenho também 4 lados, porém um tanto diferente. Numa caixa de sapatos, minha forma está presente. Então vejam lá, na caixa de sapato lá, como se fosse carimbar. Que figura será que vai dar? Um retângulo. Será que tem mais estrofes nessa poesia? Tem sim, vamos ler lá. Sou uma forma elegante de 3 lados, formado. Estou em seus desenhos e não sou o quadrado. Então vejam lá. Sou uma forma elegante de 3 lados, formado. Estou em seus desenhos e não sou o quadrado. Qual será dessas figuras que nós vimos que tem 3 lados? Olhe lá, como será que é o nome dessa figura? É o triângulo. E a outra estrofe lá. Sou uma forma redondinha, até pareço uma bola. Também novelo de linha, mas a mim ninguém enrola. Eu sou o círculo. Então, assim, vejam lá, nós nominamos essas formas que nós vimos na aula de hoje. Nós nominamos. Nós vimos lá o quadrado, com as suas características, com 4 lados iguais. Vimos o retângulo lá, que ele tem lá 2 lados iguais e 2 diferentes. Vimos o triângulo, que tem 3 lados. E vimos ali o círculo, que não tem lados, né? E como diz ali, mas a mim ninguém enrola. Assim nós nominamos as figuras da aula de hoje. E vejam lá, quais que foram os pontos fortes da aula de hoje? Nós reconhecemos e nomeamos figuras geométricas planas, apresentadas em diferentes disposições. Vimos no jogo, vimos lá nos jogos, né? Fizemos o jogo ali com os dados e também o jogo da memória. Vejam ali as criancinhas, nominamos, né? Nós demos nomes a essas figuras. O círculo, o triângulo, o quadrado e o retângulo. Será que cumprimos os nossos objetivos? Vamos ver? Reconhecer as figuras planas em diferentes disposições e nas faces dos sólidos geométricos. Observar, reconhecer e nomear figuras geométricas planas, tais como círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Cumprimos os nossos objetivos, sim, e a professora é muito grata pela sua participação. Beijos mil, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, arte! Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar a nossa aula hoje de arte? Tudo bem, Joca? Olá, professor, tudo jóia? E aí, aproveitou o final de semana? Eu aproveitei. O feriado? Foi bem bom, eu fui fui passear um pouquinho. Ah, que legal. Fiz uma trilha. Fez uma trilha? Na natureza, né? Daí pode, né? Ah, natureza, ó, o nosso assunto da nossa aula de hoje tem a ver um pouquinho com essa questão da natureza. Vamos dar uma olhadinha no tema? Vamos. Então a gente vai falar hoje sobre arte indígena. A gente vai falar sobre a arte produzida pelos povos indígenas do Brasil. São muitos povos, muitos tipos de arte, então tem muita coisa legal pra gente aprender. Tudo a ver com a natureza. Tudo a ver com a natureza, né? Os povos indígenas cuidam muito da natureza, gostam muito da natureza. Então, para nossa aula de hoje, vocês vão precisar de alguns materiais. Então, vocês vão precisar, olha aí na tela, ou do caderno, de uma folha em branco, de sulfite, ou do caderno de desenho. Isso vai depender do que a escola mandou para vocês.
Além disso, de lápis, borracha e lápis de cor. Então o professor vai dar 1 minutinho para vocês separarem esses materiais. Lembrando que é ou a folha de sulfite ou o caderno de desenho, não precisa ser os dois. Legal. Deu tempo de separar, né, Joca? Deu. Então vamos olhar o objetivo da nossa aula, então. São 3 objetivos. Vamos olhar aí na tela e fazer a leitura junto com o professor. Então os objetivos são: a gente vai conhecer as diferentes manifestações artísticas dos povos indígenas, a gente vai estudar alguns grafismos do povo Guarani, e se você não sabe o que é grafismo, não se preocupe que o professor vai explicar. E a gente também vai observar algumas imagens para criar alguns grafismos a partir delas, para produzir uma pintura corporal, tá? Então, bastante coisa para a gente aprender hoje. Essa é a aula 1 da unidade 7, então a gente vai continuar falando sobre os povos indígenas na próxima aula, tá? Então a gente começa agora e termina na próxima aula. Então vamos olhar aí no texto o que está falando sobre os povos indígenas. O Brasil é habitado há pelo menos 12 mil anos por povos nativos. Então pensa lá, Joca, a gente tem aí 500, né, um pouco mais de 500 anos de história do Brasil. Mas as terras do nosso país já são habitadas há mais de 12 mil anos. Nossa. É tanto tempo, mas tanto tempo que a gente não consegue nem ainda processar, né, assimilar esse tempo todo aí. É muito tempo, professor. Muito. É. E ao longo do tempo, os povos indígenas passaram por muitas mudanças, deslocaram-se e ocuparam diferentes áreas, muitos desapareceram e outros grupos surgiram. Então, em todo esse tempo aí gigantesco de história, muita coisa aconteceu com os povos indígenas aqui no Brasil, né? Então, vamos prosseguir. Agora eu trouxe aí alguns cards, são 6 cards, né? 6 cartinhas, que tem algumas informações super importantes sobre os povos indígenas. Então, vamos acompanhar o que está lá na imagem número 1, que tem aquele homem indígena ali com um cocar muito bonito. Então, tá falando lá, ó. O Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Aqui já existiam centenas de povos indígenas antes da colonização. Então, a gente quando é criança, às vezes pode pensar assim, né? Como que surgiram essas casas? Como que as pessoas surgiram? Como que essa cidade se desenvolveu? Como que tem tanta gente morando nesse lugar, né? Mas nem sempre foi assim, né? As coisas vão se construindo, vão se desenvolvendo. E no caso dos indígenas, né? Eles já moravam aqui antes que os portugueses chegassem no Brasil. Por isso que a história dos indígenas é a história da nossa terra, né? Eles moram aqui há muito tempo. Vamos ver o que está escrito no 2. Chamamos os indígenas de povos originários, pois eles já ocupavam todo o território do nosso país. Então, originário porque se origina, são os primeiros povos que estavam aqui nas terras antes dos portugueses, né? Número 3, aquele menininho ali com um arco e uma flecha. Que legal. Muitas pessoas em nosso país descendem dos povos indígenas. E eu vou contar para você, Joca, que a minha avó, a avó materna, descendia, né? No caso, a mãe dela, minha bisavó, era uma mulher indígena. Então, eu tenho descendência direta de indígena, mas muitas pessoas no nosso país também aí descendem de povos indígenas, né? De pessoas indígenas. Que legal, né, professor? Que legal. Sim. Olha o número 4 ali com aquela mulher indígena com uma máscara, né? Porque a Covid também está afetando os povos indígenas. Vamos ver o que está escrito lá. A história dos povos indígenas é muito maior do que a história do próprio Brasil. Como o professor falou, a gente tem aí pouco mais de 500 anos de história do Brasil, né? Mas os indígenas estão aqui há 12 mil anos aproximadamente. Então, tem muita história dos povos indígenas. Número 5, aqueles 2 menininhos indígenas ali. A cultura dos povos indígenas foi e ainda é fortemente afetada como consequência da colonização europeia. Sabe por quê, Joca? Por quê? Porque quando os europeus chegaram aqui, né, os portugueses chegaram aqui, eles viram o modo de vida dos indígenas como algo errado, como algo ruim, como algo negativo. Então, naquele momento ali, eles começaram a afetar a cultura desse povo, né?
porque eles era um povo totalmente diferente que entrou em contato com a cultura indígena, né? E isso aí trouxe vários problemas para os povos indígenas. Isso é uma história bem triste. Vamos ver o próximo, então. No Brasil, existem hoje 256 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. Então, enquanto a gente fica aqui falando português, né, aprendendo português, os povos indígenas no Brasil têm mais de 150 linguagens diferentes. Então, eles são muito diversos e isso é muito legal de saber. Vamos prosseguir. Por volta de 1500, quando os portugueses chegaram, o Brasil tinha uma população entre 3,5 e 5 milhões de indígenas. Pensa só, Joca. Nossa. Distribuídos em mais de 1000 etnias. A ocupação portuguesa causou o desaparecimento de centenas de grupos indígenas por doenças, guerras, extermínio, escravidão, expulsão da terra e destruição de suas áreas. Muitos buscaram sobreviver fugindo para regiões mais afastadas. Então ali do lado a gente está vendo um desenhinho, né? Que no caso está mostrando os navios chegando dos portugueses. E quando eles chegaram, como o professor falou, tinha muito indígena. Mas aí aconteceram guerras, escravidão e muitas situações muito negativas, né? Porque eles não viam esse povo como um povo que tinha sua cultura, que tinha que ser cuidado, seus costumes, né? Era mais ou menos assim, pensa só. Eu moro num lugar, chega de repente alguém e fala assim, você não é mais dono daqui, você tem que sair desse lugar que ele não pertence mais a você. Foi assim que os portugueses fizeram com os indígenas, sabia, Joca? Que triste, né, professor? Imagina se triste, chegasse né? alguém na nossa casa e dissesse, saia daqui, não é para você morar mais aqui. Pois é, e eles conseguiam dominar os indígenas naquela época, porque no caso os portugueses, eles tinham já armamento, né, e tinham um monte de artefatos, de materiais que foram usados, no caso, para atacar os indígenas. Então, por isso que os povos indígenas estavam acostumados com caça, né? É claro que às vezes existia alguma questão ou outra, né, de acordo com cada povo, mas não foi nada comparado com o que aconteceu quando os portugueses chegaram, né? Então, o principal, que é muito importante que a gente saiba, é que o Brasil ele não foi descoberto, já existiam pessoas morando aqui. Então, ali tem uma palavrinha, né, que talvez vocês não entendam, que é etnia. Está falando no texto que existiam mais de 1000 etnias. E o que é etnia? Etnia significa povo. Esse termo se refere a um grupo de pessoas que apresenta vários elementos em comum, tais como a cultura, a língua, a história, os valores, as semelhanças físicas, entre outros. Então, por isso que a gente não pode, de jeito nenhum, Joca, falar que os indígenas são todos iguais, que eles vivem todos da mesma maneira, que eles praticam todas as mesmas artes, que eles têm todos os mesmos costumes, porque, na verdade, isso varia de acordo com a etnia, que é a característica daquele povo. Entendeu o que é etnia? Entendi. Etnia é povo, É certo? cada grupo, né? De Cada indígenas. grupo. Isso mesmo. Entendi. Vamos prosseguir. Olha essa imagem aí, esse quadro que foi pintado em 1900, faz bastante tempo já, Que né? lindo, né? Bonito, aham. Ele mostra o desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, lá no ano de 1500, que é o ano que algumas pessoas aí entendem como o ano do descobrimento do Brasil, mas na verdade não foi descobrimento, né? Foi o ano da invasão. Então repara aí os portugueses chegando e os povos nativos ali tentando já se defender, né? Porque eles, olha, pensa só, viram gente que eles nunca tinham visto na vida, um monte de gente branca, né? Com roupas, coisas que eles não tinham, não era tão familiar a cultura deles. Então essa obra aí mostra um pouquinho de mais ou menos como foi o que aconteceu naquela época quando os portugueses chegaram aqui nas terras, né, do que seria chamado de Brasil. A grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Atualmente encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes, como o professor já falou. Então ali naquela imagem a gente consegue ver ali a variedade de indígenas, né? Cada um com seus costumes, as suas vestimentas, né? As roupas, as pinturas corporais e por aí vai. Então, Joca, as sociedades indígenas são muito diferenciadas entre si. Existem muitas diferenças entre elas, tá? Isso é muito importante que a gente sempre lembre. Isso quer dizer que se eles são todos diferentes, quer dizer que existem muitas identidades indígenas. Identidade é aquilo que nós somos, né? Por exemplo, eu tenho a minha identidade, você tem a tua, o teu jeito, eu tenho o meu, certo? Mas no caso dos grupos indígenas, eles têm as suas várias identidades. Então, cada povo indígena tem ali os seus costumes. E tem uma artista, né, brasileira, uma artista indígena muito importante, que se chama Arissana Pataxó, e ela fez essa obra aqui, né, que é aí, no caso, como se fosse uma espécie de um facão, uma ferramenta indígena, né? E ali está escrito o seguinte: o que é ser índio para você?
Por que a Arissana colocou isso nessa obra? Porque ela está questionando essa mentalidade, esse pensamento que nós, que moramos nas cidades, moramos longe das aldeias, temos na nossa cabeça que índio é indígena, a pessoa indígena é todo mundo igual. Então, a Arissana, ela questiona isso. O que é ser índio para você? O que significa ser índio para você? Né? O que você pensa a respeito de índio? Será que o que você pensa a respeito de índio, de indígena, não foi algo construído pela mídia, né? Pelo aquilo que a gente assistiu na televisão, pelo aquilo que a gente viu no jornal, aquela imagem bem simplória, bem simples do que significa ser indígena? Então, essa obra aqui da Arissana, dessa artista indígena, ela reflete sobre isso. O que será que é ser indígena? Então, ser indígena, Joca, é ser muitas coisas diferentes, é praticar muitos tipos de cultura, é produzir muitos tipos de arte. Então, essa obra da Arissana, ela vem provocar a gente nesse sentido. Então, olha o que ela escreveu sobre os povos indígenas. Cada pessoa tem um indígena fictício na cabeça. Sabe o que significa fictício? Fictício é igual fala assim, filme de ficção, né? Tem imaginação, não é? Da imaginação. Então, cada pessoa tem ali um indígena que é fictício, conforme a sua imaginação em sua cabeça. Uhum. Essa imagem é construída pelos livros de literatura, pelas escolas, pela mídia, que são os meios de comunicação, né? A televisão, o rádio. Mas nós somos um povo que vive na floresta e também na cidade. É uma diversidade muito grande. É um erro considerar que somos todos iguais. Então, por isso que a gente não pode falar assim, porque todo indígena usa cocar, porque todo indígena mora na floresta, porque todo indígena não usa roupa, por exemplo, né? Que tem alguns povos indígenas que não usam as vestimentas como a gente usa. Isso é errado, porque a gente não conhece a cultura de todos esses povos. Então, a gente não pode de jeito nenhum dizer que algo, né, que uma característica pertence a todo o grupo indígena, porque isso é uma falsidade. É a mesma coisa a gente dizer, sabe, Joca, que o samba, por exemplo, né, que é um ritmo brasileiro, um ritmo da música brasileira, todo o Brasil escuta, todo brasileiro gosta. Às vezes pode ser que não, né, porque o Brasil é muito grande e tem muitos tipos de brasileiros, né? É verdade. Eu gosto de samba, mas tem um primo meu que ele só gosta de rock. Então, isso depende de cada um. E a mesma coisa com os povos indígenas, eles têm aí muitas diferenças entre si, né? Então, agora a gente vai falar especificamente sobre a arte desses povos, sabendo já que os povos indígenas já estão aqui no Brasil, né, nas terras do nosso país, há pelo menos 12 mil anos, que o Brasil não foi descoberto e que existem muitos povos indígenas e que falam muitas línguas diferentes, ou seja, são muito diversos, né? Então, a arte dos povos indígenas, nos dias de hoje, se torna uma ferramenta que dá visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. Ela é uma forma de expressar a cultura, as reivindicações e de mostrar que esses povos existem e resistem apesar de todas as dificuldades. Então, embora a gente saiba que houve um genocídio, já ouviu essa palavra genocídio, Joca? Genocídio? Genocídio é a morte, né? Muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo. Como a gente já sabe que muitos indígenas morreram desde o descobrimento do Brasil, né? Desde que os portugueses chegaram aqui. Mas hoje a arte deles também é uma ferramenta de mostrar que esses povos, sim, eles existem, eles merecem respeito, né? E eles querem continuar vivendo do modo deles, sem que ninguém imponha como eles devem viver, né? Entendi. Então, existe uma grande diversidade de produções artísticas que se integram ao modo de vida e aos ritos cotidianos dos diversos povos indígenas. Então, Joca e crianças que estão aí em casa, os indígenas eles se relacionam de uma forma muito diferente com a arte, sabia? Sim, por exemplo, quando a gente pensa em arte, a gente pode produzir um desenho, por exemplo, né? Pode fazer alguma coisa, mas geralmente na nossa cultura, que aí descende da cultura dos europeus, principalmente, né? Dos portugueses e tudo mais, a gente sempre pensa na arte ligada ao dinheiro. Então, por exemplo, um artista ele faz uma obra de arte, mas ele vende. Um artista produz uma música, mas ele vende essa música dentro de um CD, certo? Certo. É produzido um filme, mas você tem que pagar para poder assistir esse filme. Lá nas aldeias indígenas, né, nas várias que tem, isso não acontece. Então a arte lá é produzida com outro objetivo. Você sabe, tem mais ou menos ideia do porquê que os indígenas produzem arte? Eu acho às vezes assim, professor, que eles fazem para poder eles usarem, não é? Exatamente. É igual, sabe aqueles... Lá em casa tem um balaio, sabe? Sabe aquele balaio assim, tudo trançado de indígena? Sei. Daí a minha mãe usa para colocar as coisas. Exatamente. Então a função da arte para os indígenas é a função
é utilitarista, ou seja, eles fazem a arte para que seja útil para o dia a dia deles, para o cotidiano, né? Como, por exemplo, o Joca falou, o próprio balaio, é para guardar algo dentro, né? Existem as cerâmicas, que também aí é para colocar os alimentos, a água, né? Fazer algum tipo de cozimento. Então, toda a arte indígena ela tem aí uma utilidade, ela serve para alguma coisa. Vamos prosseguir aqui, então. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente sobre as artes visuais indígenas, né? Então, a arte plumária, a cestaria, a pintura corporal, a cerâmica, a tecelagem e as máscaras são exemplos de artes visuais produzidas por vários povos indígenas. Tais obras artísticas são produzidas para diferentes utilidades. Bom, o professor já falou e vai falar de novo. Existem muitos povos indígenas. Como eu falei para vocês, a gente não pode acreditar que toda a arte vai ser parecida. Então, por exemplo, um tipo de cesta que é produzida numa comunidade indígena pode ser totalmente diferente de uma cesta produzida em outro. Um cocar que eles utilizam na cabeça também pode ser diferente. Inclusive, Joca, a própria pena do animal, por exemplo, existem aldeias indígenas que têm que tirar aquela pena de um determinado animal, enquanto que outras de outro. As cores utilizadas têm um significado para esses povos, né? Então, tudo isso varia de povo para povo e existem muitas etnias, muitos povos indígenas. Então, essa arte aí, ela varia, ela não é igual. Entendi. E agora, eu trouxe aqui, Joca, pra gente jogar um joguinho na memória, certo? Que legal. E você vai me falar aí o número da cartinha, a gente vai ver alguns tipos de artes visuais aí dos povos indígenas, certo? Certo. Então vai lá, escolhe um número. Eu vou escolher o número 5. 5, vamos ver. Sabe que tipo de arte que é aquela, Joca? Parece uma rede, né, professor? Isso, ela está mexendo com os fios. O nome desse tipo de arte é tecelagem. Vai tecendo, né? Tecendo, Agora dá para clicar em cima do número de novo, do mesmo número. E escolhe outra cartinha aí para ver se você consegue encontrar o parzinho. Vamos lá. Número 8. 8. Ali a gente tá vendo um outro tipo de arte indígena. Qual será que é, Joca? É a pintura, assim, na pele que eles usam, né? Pintura Mas corporal. eu não lembro o nome. Eu lembro que ano passado a professora estudou, explicou pra gente, mas eu esqueci. É pintura corporal. Pintura corporal. Cada pintura tem um significado, né? É. Mas você não acertou. A gente viu tecelagem e a pintura corporal. Tá. Minha vez. Número 1. Agora ficou fácil, né, Joca? E o Agora número você acertou. 8. Aí, acertei. Agora clica em cima daquela estrelinha lá para a cartinha ficar fixada na tela. Beleza, tua vez, Joca. Eu quero o número 6. 6. Que tipo de arte que é essa? Parece uma máscara, né, professor? Máscara, muito bem. Eles usam máscara. Usam sim alguns rituais. Vamos lá, vamos ver o Número outro. 3. 3. Acertei! Acertou de primeira! Você é Olha inteligente, só. hein? Aham. Adivinhou. Bom, a minha vez, então. Eu vou querer o 5, a tecelagem e o 7. Vamos ver se está no 7. Acertei! Acertou também. Hoje a gente tá fera nesse jogo, né? Aham. Tua vez. Número 9. 9. É um cocar. Um cocar, arte plumária, né? Com penas. Plumária, que vem de penas. Isso, arte plumária. Isso. Número 2. 2. Não. Não, agora você deixou fácil pra mim, Joca. São vasos, né? Não, aquele ali é Cerâmica, cestaria. né? Cestaria. Isso. Eu não enxerguei direito. Bom, eu vou escolher o 10. Vamos ver. Cestaria e o 2. Aê, acertamos. Agora é a tua vez, Joca. Você é o último. Agora tá fácil. né? 4 4. e o 9. O 9. Vamos revisar, então? Vamos. Na primeira figura, a gente tá vendo a pintura corporal, né? Depois a cestaria. Depois a máscara. Depois a arte plumária, ali no caso com o cocar. E por fim, a tecelagem, que é o tear, é utilizar os fios, né? Isso. Muito bem, então esses são alguns tipos de artes visuais aí dos povos indígenas. Vamos prosseguir. Mas hoje a gente vai falar especificamente, né, sobre o grafismo. O grafismo é como se fosse um símbolo, sabe, Joca? Por exemplo, ó, aqui a gente tem um grafismo que a gente utiliza, que a gente aprende desde muito pequenininho para conseguir escrever o nosso nome, né? Então, por exemplo, Joca. Joca tem J-O-C-A. Então, tem um gráfico que representa uma letrinha. No caso dos indígenas, essas pinturas, eles não saem assim, Joca, por exemplo, pegando o pincel e pintando o rosto de qualquer forma. Não é bem assim.
Não faz qualquer desenho assim? Não é qualquer desenho, não. Esse desenho, ele é um grafismo, ele tem um significado, né? Por exemplo, a gente tem as letras do alfabeto. A, B, C, D, E, F, G. E essas letras, quando se somam, montam palavrinhas. No caso dos indígenas, né, eles utilizam os desenhos como se fosse quase um código. Cada desenho tem um significado também, né? Então, quando a gente olha... Transmite uma mensagem, né? Transmite uma mensagem, como se fosse um símbolo, né? Então, aqui a gente está vendo nessa imagem aí, reparem aí na tela, né? É um indígena guarani fazendo uma pintura corporal. Então, ele está pintando ali e é muito importante que a gente saiba que essas pinturas, elas têm todas muitos significados, né? Entendi. Então, os grafismos dos povos guaranis. Vamos ver como os guaranis lidam aí com os desenhos, né? Os guaranis são divididos em 3 grupos. Guarani Kaiowá, Guarani Nhandeva e Mibia. Esses grupos estão distribuídos em diversos estados do Brasil. Dentro dos grafismos Tupi-Guarani, temos 3 desenhos que são baseados para todos os outros. São eles. Então, a gente vai ver agora, né? Quais desenhos são a base aí para esses povos guaranis. Mas antes disso, olha o que significa grafismo ali, ó. Grafismo é a arte em que são mais importantes as formas e as cores e detalhes do que a figura ou a representação. A arte do grafismo é simples, apresentando formas que se repetem. O grafismo pode mostrar uma ideia estática, ou seja, uma ideia parada, ou com a sensação de movimento. Então, a gente já vai ver mais exemplo caso isso tenha ficado um pouco difícil para vocês, né? Então, olha quais são os grafismos principais aí dos povos guaranis. Esse primeiro, que é o Ipará Jaxá, tá? Olha, é como se fosse um entrelaçado, a gente vê isso muito nos balaios, né? É um padrão de desenhos em linhas retas, entrelaçadas, representando a coletividade do povo. Então, esse é o significado desse tipo de trançado indígena, que é um grafismo, né? Ipará Corá, padrão que imita os desenhos da pele das cobras. Então, eles homenageiam muito aí, no caso, a natureza, né? Então, a gente consegue ver ali, parecido mesmo com a pelagem, né? Com a pele da cobra. Parece mesmo. E, por último, Ipará Ixi. É um padrão de desenho que imita o movimento zigue-zague feito pelas cobras. Então, o povo guarani aí é um povo que gosta bastante, né, no caso de representar aí a pele dos animais. E aí, como a gente viu em 2 dos principais desenhos deles, eles tentam representar através do grafismo, no caso, a pele das cobras, né? Bom, vamos praticar então, Joca? Vamos. Muita fala, né? Muito conhecimento, mas agora chegou a hora que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Joia, eu então, prestei atenção. Pode falar. Eu prestei atenção em tudo. Prestou atenção em tudo? É. Então, olha a nossa atividade. A gente vai observar algumas imagens e a gente vai criar padrões a partir delas para produzir uma pintura corporal. Então, vamos lá. Bom, então agora vocês precisam, no caso, ou do caderno de desenho ou da folha de sulfite, como o professor falou, tá? Aqui, no caso, eu vou usar uma folhinha. Mas antes da gente criar os nossos padrões, a gente precisa ver quais imagens a gente vai se basear, né? E nesse caso aqui, eu também trouxe 3 imagens de cobras. Olha esse animal aí que muita gente tem medo, eu tenho bastante medo, mas são animais muito bonitos, né? Então vamos olhar, no caso, quais são essas cobras, essas espécies aí. Então repara aí na pele dessas cobras. Olha que pele diferente que elas têm, Joca. Que linda, né, Essa é uma cobra coral. Aham, bem linda. Linda. Vamos ver a próxima, então. Aqui a gente tem a cobra jararaca. Nossa. São cobras aí que são muito comuns no Brasil, né? E por último, a gente tem essa que é muito bonita, que eu quase nem sei falar o nome dela, Joca, que é bem difícil. É a cobra Philodorias arnoldoi. Que nome complicado, né? Nome difícil. Então, mas olha que linda a pele dessa cobra. Muito bonita, né? Lindo. Parece então, um xadrez, né? Parece um jogo de xadrez. Então agora, ó, vocês vão observar essas 3 cobras, mas antes de desenhar um grafismo baseado nessas 3 cobras, eu quero que vocês olhem aqui na folha o que o professor vai fazer. A gente vai colocar o grafismo numa pintura corporal. Eu não vou falar para vocês pintarem aqui os braços de vocês, né, porque a gente não tem tinta para isso. Mas eu vou fazer o contrário. Eu vou pedir para vocês colocarem a mãozinha aqui, ó, em cima da folha do caderno ou da folha de sulfite, como o professor está fazendo, certo? E aí a gente vai fazer o contorno com o lápis de escrever. Vocês vão fazer aí com o lápis de escrever, porque caso errem, dá para arrumar. Então o professor vai contornar a mão aqui. Depois, Joca, você faz com bastante calma lá na mesinha, né? Porque essa atividade aqui precisa de uma mesa e você aí tá na janelinha, não vai conseguir fazer. Aqui não consigo, professor.
Fica difícil, eu tô prestando atenção e daí eu chego em casa e faço. Beleza. Lá na minha mesinha que eu faço as atividades, sabia? Ah, pois é, ouvi você falando dessa mesa aí na aula lá de formação humana. É, eu tenho lá no meu quarto, eu gosto de ficar lá estudando. Então, ó, já desenhei aqui, no caso, a minha mão, né? Que é aqui que eu vou aplicar o grafismo indígena. Agora, a gente precisa que volte lá para a tela da televisão, né? Para a tela que mostra aí a imagem das cobras, porque a gente vai desenhar agora o grafismo nessa mão aqui, baseado naqueles desenhos. Então, eu vou deixar vocês observando essas imagens e daqui a pouco a gente volta para conseguir, no caso, olhar como ficou o desenho, certo? Então, vamos ver lá. Vamos ver a tela da TV. Bom, olha lá, Joca, aquela primeira cobra, né? No caso, a cobra coral. Ela tem ali vermelho e laranjado, né? E preto. É, e esses amarelo. tons aí. Amarelo? O que você tá vendo amarelo, Joca? Mas parece amarelo. Acho que você tá vendo diferente aí. É. Então, olha aqui, crianças, aqui na mão que o professor já desenhou, aqui na mesa, tá? Então, eu vou começar a desenhar aqui um grafismo baseado na cobra coral. Então, ó, a cobra coral lá, ela tem como se fosse, ó, eu vou desenhar aqui 2 linhas. Ela tem como se fosse umas marcas assim, né? E aí, predominantemente ali tem a cor preta, então vamos ver aqui, e o vermelho. Então eu vou pintar aqui dentro de vermelho para fazer como se fosse o grafismo baseado nessa imagem. Vocês pintam aí com bastante calma, com bastante tranquilidade, para fazer um trabalho bem bonito. E não deixa nenhum buraquinho na pintura, tá? Ó, aqui do outro lado, novamente, eu vou pintar com o vermelho para ficar parecido com a pele ali, no caso da cobra. Depois, vocês vão receber essa imagem aí no celular de vocês, né? Pelo grupo do WhatsApp da escola. Então, vocês vão poder parar e olhar melhor a pele das cobras para poder criar o grafismo. Bom, aqui já pintei, agora eu vou pegar um lápis mais escuro. Deixa eu ver aqui, eu não estou encontrando preto, mas eu vou usar, então, o cinza no lugar. Lembrando que sempre pinta primeiro em uma direção, depois pinta cruzando em outra, né? Porque assim a gente tapa todos os buraquinhos que ficam na pintura. Aqui e aqui. Bom, crianças, então aqui o professor só começou a fazer a atividade, né? Porque, como a gente sabe, nossa aula é muito curtinha. Então vocês vão olhar aí, vamos colocar na tela de novo a imagem das cobras, deem uma olhadinha. Então vocês vão ter aí essas 3 cobras para se basear para criar o grafismo de vocês. Como o professor já colocou aqui, eu fiz já um primeiro grafismo baseado na cobra coral. Então vocês vão fazer bem bonito aí para depois mandar para a escola a atividade, tá? Então não esquece de fazer essa atividade aqui aí no caderno de desenho ou na folha de sulfite conforme vocês receberam pela escola. Vamos olhar então se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos, Joca? Vamos. A gente conheceu as diferentes manifestações artísticas dos povos indígenas? Sim. A gente estudou alguns grafismos dos povos Guarani? Sim. E a gente observou imagens e criou grafismos a partir delas para produzir uma pintura corporal? Sim, também. Isso, a gente não pintou o corpo, né? Mas a gente criou aqui como se fosse uma parte do nosso corpo na folha de papel, como o professor fez. Então depois, façam bem bonito, terminem aí, faz o grafismo em tudo, nos dedos, né? Deixa essa mão de vocês aí cheia de pinturas baseadas aí nas peles das cobras, né? Assim como os indígenas também fazem lá na cultura deles, né? Os indígenas dos povos guaranis que se baseiam aí bastante nas peles, nas pelagens dos animais para construir os seus grafismos, né? Então, muito legal. Então, a gente chegou aí, parabéns, porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo da nossa aula, né? E por fim, eu quero ler uma mensagem para vocês de uma pessoa indígena, de um homem indígena, que fala aí um pouquinho sobre o que os indígenas querem para o futuro, o que eles querem aí viver, né? Como eles querem viver. Nós queremos que a floresta permaneça como é. Queremos viver nela com boa saúde e que continuem a viver nela os espíritos, a caça e os peixes. Cultivamos apenas as plantas que nos alimentam, não queremos fábricas nem buracos na terra, nem rios sujos. Queremos que a floresta permaneça silenciosa,
que o céu continue claro, que a escuridão da noite caia e que se possam ver as estrelas. Então, a gente sempre precisa valorizar a arte como um todo, né? Seja nossa aqui, dos povos que moram nas cidades, dos povos indígenas, de todas as pessoas que produzem e principalmente respeitar as pessoas, né? Porque a arte, ela é uma expressão da humanidade. Então, os povos indígenas expressam a sua humanidade, a sua cultura através da sua arte. Então, a gente precisa respeitar muito os povos indígenas e a cultura deles, porque nós sabemos que a nossa história tem tudo a ver com a história deles, tá? Então, um beijo, crianças. Um beijo, Joca. Beijo, professor. Tchau, tchau e até mais. Tchau, pessoal. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa com a professora Liz, nós vamos ouvir uma história que é muito boa. Essa história se chama Mas Papai. Olha que legal, olha lá o papai. Eu deixei aqui até o meu amigo macaquinho aqui do lado para que ele possa ouvir essa história com a gente. Mas Papai, de Mathieu Lavoie e Mariane Dubuc. A editora é a editora Jujuba. Mas papai... Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é preciso vestir o pijama antes de deitar. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu do boneco de paninho para cheirar. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu da água fresquinha. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é preciso levar os copos para a cozinha. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você se esqueceu da cama e do cobertor. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, é que faltam as paredes e o teto para pendurar o pássaro voador. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu do armário para guardar os brinquedos. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, dentro do armário tem um monstro e estamos com medo. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, e se o monstro se escondeu debaixo da nossa cama? Boa noite, macaquinhos. Mas papai, você esqueceu da lua e das estrelas. Boa noite, macaquinhos. Mas papai, faltou um beijinho para mostrar que você nos ama. Mas papai, falta também a mamãe nos dar um beijinho. Olha, o papai esqueceu tanta coisa que na próxima noite fará uma lista para lembrar de tudo. Durmam bem, meus queridos. Beijo da mamãe. Boa noite, macaquinhos. Mas papai... O que foi que o papai ainda esqueceu? É que já amanheceu. Mas, papai, gostaram da nossa história? E aí? O que vocês acharam? Vocês viram quantas coisas o papai esqueceu? E vocês viram quantas coisas essas crianças pediram? Ai, para dormir vocês fazem assim também? Ai, não esquece do pijama, não esquece de escovar os dentes, não esquece de tomar água, não esquece de ir ao banheiro, porque senão... E aí,
vamos fazer as nossas atividades? Vamos lá? Olha lá! Vamos organizar os objetos conforme a ordem em que eles aparecem na história. Lembram que o papai falou, cada vez que o papai dizia boa noite, macaquinhos, eles diziam que faltava alguma coisa. Olha lá, o que que tem lá? Qual que é o primeiro objeto que aparece? Olha lá, tem um pijama, um copo vazio, uma cama com cobertas, né? Uma parede lá, ó, com uns pássaros pendurados, um copo de água cheio e um paninho, um menininho, ó lá, um bonequinho para cheirar. Viram lá? E aí, o que vocês acham que eles pediram primeiro? Vamos pensar? Muito bem, eles pediram primeiro o quê? O pijama. O que a gente coloca primeiro? O pijama, muito bem. E depois, o que eles pediram para o papai? Qual item? Muito bem, eles pediram o boneco de paninho para cheirar. Quem aí dorme com boneco de paninho? Olha, com urso. E aí depois, o que eles pediram, será? Uma água fresquinha, isso mesmo. E aí, o papai, depois que eles tomaram a água, o que o papai tinha que fazer? Levar o copo vazio para a cozinha, muito bem. E aí, qual o próximo objeto que eles pediram? Uma cama e um cobertor. Como que essas crianças iam dormir no chão? Ai, esse papai! E depois, por último, o teto e a parede para pendurar o pássaro voador. Olha que legal! E agora? Qual será que é a nossa próxima atividade? Vamos continuar organizando os objetos conforme a ordem que eles aparecem na história. Vamos ver? O que aparece? Isso mesmo, eles pediram para o papai que eles precisavam de um armário para guardar os brinquedos. Olha que crianças organizadas! E aí? O que eles ficaram com medo que tivesse no armário, hein? Olha lá, o Sully, amigo do Mike Wazowski. Ele está dentro do armário porque ele é um monstro do armário. Muito bem. E depois eles ficaram com medo do monstro ir para onde? Para baixo da cama. Muito bem. Olha lá. O nosso monstro embaixo da cama? E aí? O que faltava depois? A lua e as estrelas. Olha! E aí? O que será que eles queriam para que eles fossem dormir? Faltava o quê? O beijo do papai. Muito bem! E por último, o beijo da mamãe. Olha lá, os macaquinhos queriam o beijo do papai e o beijo da mamãe. Tem crianças que ganham o beijo da vovó, tem crianças que ganham o beijo da titia, do titio, né? Antes de dormir. Tem crianças que ganham o beijo da madrinha, do irmão, da irmã. Olha que legal, mas eles não dormiam sem ganhar um beijinho de boa noite. E aí? O que será que aconteceu? Amanheceu o dia e os macaquinhos acabaram, não dormindo nada. Olha que legal, a gente conseguiu contar a nossa história através das imagens. E vocês aí falaram junto com a professora? Gostaram da nossa história? Gostaram da nossa aula? Eu também adorei estar com vocês. E essa história do macaquinho, essa história do Mais Papai termina aqui. A nossa aula termina aqui. Quem gostou, levanta uma mão, levanta a outra, junta as duas,
dá tchau para a professora e contadora de histórias e até a próxima!